Quando tudo parece fechado e nenhuma porta se abre, o coração começa a se cansar. A mente tenta encontrar uma saída, mas só encontra silêncio. O peito aperta, a respiração fica curta, e por dentro surge aquela pergunta que ninguém gosta de admitir. Será que Deus ainda está cuidando de mim? Talvez hoje você tenha acordado assim, com o peso do dia antes mesmo de sair da cama, com preocupações que não te deixam em paz, com decisões que parecem grandes demais para você carregar sozinho, com um futuro que parece distante e incerto. Existe um momento em que a fé não é mais sobre sentir, é sobre permanecer, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem ter respostas. Este é um desses momentos. Agora não é hora de correr, não é hora de se explicar, não é hora de provar nada para ninguém. É hora de parar por um instante, respirar, silenciar o barulho do mundo e permitir que Deus fale com você no lugar mais profundo da sua alma. Fique aqui. Não vá embora agora. Talvez esta oração seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Respire devagar. Deixe seus ombros relaxarem um pouco. Solte a tensão do rosto. Feche os olhos, se puder. Agora imagine que você está em um lugar calmo, um lugar seguro, onde ninguém te cobra, onde ninguém te pressiona, onde você não precisa fingir que está forte. Aqui, você não precisa ter respostas, não precisa saber o que fazer amanhã, não precisa entender o porquê das coisas estarem assim. Aqui, você só precisa estar. Deixe seus pensamentos desacelerarem. Deixe o coração encontrar silêncio. Deixe a alma descansar por alguns instantes. Você não está sozinho agora. Deus está aqui. Ele vê o que você carrega por dentro. Ele conhece o peso que você tenta esconder. Ele sabe das noites em que você ora em silêncio e dos dias em que você só tenta sobreviver. Agora, entregue esse momento nas mãos dele. Permita que essa oração te envolva como um abraço, como um cuidado, como um descanso que sua alma estava pedindo. Fique comigo. Vamos orar. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Eu não trago respostas. Eu não trago soluções. Eu não trago caminhos claros. Eu venho apenas com o que eu tenho agora. Um coração cansado. Uma mente sobrecarregada. Uma fé que ainda existe mesmo machucada. Pai, Tu sabes exatamente onde dói. Tu conheces cada preocupação que tenta roubar a minha paz. Tu vês os medos que eu não consigo explicar para ninguém. Tu conheces as lágrimas que caem no silêncio da noite e os pensamentos que insistem em voltar quando tudo fica quieto. Hoje eu não quero ser forte. Eu não quero fingir que está tudo bem. Eu não quero carregar sozinho o que já está pesado demais. Eu entrego a Ti o que eu não consigo resolver. Eu entrego a Ti os caminhos que não consigo enxergar. Eu entrego a Ti os sonhos que parecem distantes. Eu entrego a Ti as decisões que me assustam. Eu entrego a Ti o futuro que me dá medo. Senhor, acalma agora o meu coração. Acalma essa ansiedade que não me deixa respirar direito. Acalma essa pressa que me faz querer resolver tudo do meu jeito. Acalma essa angústia que me faz pensar que estou atrasado, perdido ou esquecido. Ensina-me a confiar quando não vejo saída. Ensina-me a descansar quando não entendo o processo. Ensina-me a esperar quando tudo em mim quer correr. Eu escolho confiar, mesmo sem entender. Eu escolho descansar, mesmo sem respostas. Eu escolho permanecer mesmo sem sinais. Eu declaro que o Senhor continua no controle. Eu declaro que nada fugiu das Tuas mãos. Eu declaro que a minha história ainda está sendo escrita pelo Teu cuidado. Toca agora na minha mente. Onde existe confusão, traz clareza. Onde existe medo, traz segurança. Onde existe dúvida, fortalece a fé. Toca agora no meu coração. Onde existe ferida, traz cura. Onde existe cansaço, traz descanso. Onde existe peso, traz alívio. Eu entrego este dia nas Tuas mãos. Eu entrego cada passo, cada conversa, cada decisão, cada pensamento, que eu não caminhe guiado pelo medo, mas pela confiança, que eu não viva refém da ansiedade, mas da Tua paz,
Que eu não seja dominado pela preocupação, mas sustentado pela tua presença. Fica comigo, Senhor. Conduz-me pelo caminho que eu ainda não consigo ver. Segura a minha mão nos trechos mais difíceis. Sustenta-me quando minhas forças falharem. Eu descanso em ti. Eu confio em ti. Eu espero em ti. Em nome de Jesus. Amém. Talvez hoje você esteja vivendo um daqueles dias em que tudo parece travado. Você ora, mas não vê mudança. Você tenta, mas não vê resultado. Você espera, mas nada acontece do jeito que imaginou. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Vem da alma. É o cansaço de quem já tentou de tudo. De quem já conversou com todo mundo. De quem já fez planos, refez caminhos, mudou estratégias e, mesmo assim, continua no mesmo lugar. Você olha para frente e não enxerga saída. Olha para trás e vê portas que se fecharam. Olha para dentro e sente um medo que não sabe explicar. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas por dentro esteja em guerra, tentando manter a fé viva enquanto a esperança parece frágil, tentando confiar em Deus enquanto tudo ao redor parece dizer o contrário. E é exatamente aí que mora a dor mais difícil. Não é a dor do problema em si, é a dor de não entender o propósito. É a dor de não saber até quando vai durar. É a dor de se perguntar se você fez algo errado, se perdeu o tempo certo, se escolheu o caminho errado. Mas Deus vê esse momento. Ele vê quando você ora cansado, quando confia com medo, quando continua mesmo sem força. E Ele não despreza um coração que insiste em crer, mesmo quando tudo parece perdido. Talvez esta oração não tenha chegado por acaso. Talvez Deus esteja te lembrando agora que Ele continua perto, mesmo quando você não sente, que Ele continua agindo, mesmo quando você não vê, que Ele continua cuidando, mesmo quando você não entende. Existe um momento na vida em que a fé deixa de ser uma escolha confortável e passa a ser uma decisão diária. É quando você acorda sem vontade, sem respostas, sem sinais claros de que algo vai mudar. Mesmo assim você continua. Você ora, você espera, você confia. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Difícil é confiar quando os planos desmoronam, quando as portas se fecham, quando as orações parecem não sair do teto. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo. Um tempo em que você se pergunta se Deus ainda está ouvindo. Um tempo em que você tenta manter a esperança, mas sente que ela está mais frágil do que nunca. Um tempo em que o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer resposta. Mas existe algo que você precisa lembrar agora. Deus não trabalha no barulho da pressa. Ele age no silêncio da espera. Ele constrói no invisível. Ele prepara caminhos onde você só enxerga muros. Você não está atrasado. Você não está esquecido. Você não está fora do plano. Existe um processo acontecendo dentro de você enquanto você espera do lado de fora. Deus está fortalecendo a sua fé. Ele está amadurecendo o seu coração. Ele está te ensinando a depender menos do que você vê e mais do que Ele é. Talvez a maior obra de Deus agora não seja mudar a situação, mas transformar você dentro dela. Porque quando a resposta chegar, você não será mais a mesma pessoa. Você estará mais forte, mais sensível, mais confiante, mais preparado. A fé verdadeira não nasce quando tudo está claro. Ela nasce quando você escolhe confiar mesmo sem enxergar o caminho. E Deus honra esse tipo de fé. Existe uma força que não nasce da certeza. Nasce da entrega. Nasce do momento em que você percebe que não controla tudo e mesmo assim decide confiar. É nesse lugar que Deus age. Quando você chega no limite das suas forças, Deus começa a trabalhar com o poder dele. Quando você admite que não consegue mais sozinho, Ele mostra que nunca te deixou caminhar sem cuidado. A fraqueza não é o fim. É o início de um novo tipo de fé. Uma fé que não depende de sinais. Uma fé que não exige provas. Uma fé que descansa mesmo sem garantias. Talvez hoje você esteja se sentindo fraco, cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de tentar entender.
Mas Deus não se assusta com o seu cansaço. Ele não se decepciona com a sua fragilidade. Ele não se afasta quando você se sente pequeno. Pelo contrário, é nesse lugar que ele se aproxima ainda mais. Deus se revela no meio da dor. Ele se manifesta no meio da espera. Ele sustenta no meio da incerteza. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa permanecer. E permanecer já é um ato de fé. Mesmo sem ver saída, continue confiando. Mesmo sem entender o processo, continue orando. Mesmo sem sentir, continue acreditando. Deus está trabalhando em silêncio. E quando chegar o tempo certo, você vai perceber que Ele nunca deixou de cuidar de você. A Bíblia conta a história de um homem chamado Abraão. Deus fez uma promessa a ele que parecia impossível. Disse que ele seria pai de uma grande nação, mesmo quando sua realidade dizia exatamente o contrário. Abraão já era idoso, sua esposa também. O tempo tinha passado, as forças tinham diminuído, as possibilidades humanas tinham acabado. Mesmo assim, ele escolheu confiar. Não porque via sinais, não porque tinha garantias, não porque entendia como aquilo seria possível. Ele confiou porque acreditou em quem Deus é, não no que seus olhos viam. Durante anos, nada mudou. O silêncio permaneceu. A espera continuou. A promessa parecia distante, mas Deus nunca se atrasou. No tempo certo, quando tudo parecia perdido, a promessa se cumpriu. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não depende das circunstâncias para agir. Ele não precisa que o cenário esteja favorável. Ele não precisa que você tenha todas as forças. Ele só precisa que você confie. Talvez hoje você esteja como Abraão, com promessas no coração, mas com uma realidade difícil, com fé, mas também com medo, com esperança, mas também com cansaço. E Deus está te dizendo agora: continue confiando, mesmo sem ver saída, mesmo sem entender o caminho, mesmo sem saber como será. O mesmo Deus que cumpriu a promessa na vida de Abraão continua fiel para cumprir o que prometeu a você. Leve essa oração com você para o dia de hoje. Quando a preocupação tentar tomar espaço na sua mente, lembre-se de que Deus já está no controle. Quando o medo tentar te paralisar, lembre-se de que você não caminha sozinho. Quando a dúvida tentar enfraquecer a sua fé, lembre-se de que confiar em Deus é uma decisão que você pode tomar todos os dias. Não espere sentir coragem para avançar. Avance confiando. Não espere ter todas as respostas para descansar. Descanse sabendo que Deus já conhece o caminho. Hoje, escolha entregar o que você não consegue resolver. Escolha soltar o peso que não foi feito para você carregar. Escolha caminhar um passo de cada vez, acreditando que Deus está te guiando, mesmo quando você não vê. Que a sua mente permaneça em paz. Que o seu coração permaneça firme, que a sua fé permaneça viva e que você nunca se esqueça de que Deus continua trabalhando, mesmo quando tudo parece em silêncio. Se esta oração falou com você, se Deus tocou o seu coração de alguma forma, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E se você deseja continuar crescendo na fé, encontrando forças em Deus e renovando o seu espírito todos os dias, inscreva-se agora no canal O Próximo Passo da Fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Se essa oração falou com você, se esse momento trouxe um pouco mais de paz ao seu coração, eu quero te convidar a continuar essa caminhada de fé comigo. Eu preparei um devocional simples, com 21 dias de oração, pensado para quem sente a mente cansada, o coração inquieto e precisa começar o dia com mais calma e confiança em Deus. O link está aqui na descrição. É um material acessível, feito com carinho, para te ajudar a criar esse momento diário de oração. Que Deus abençoe o seu dia.